Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor José Antônio Almeida, do Departamento de Direito da UFMA. Ele presidiu a OAB Maranhão, foi juiz do TRE, deputado federal, líder do PSB na Câmara. E vamos falar sobre as eleições de 2018, um tema muito importante para você ouvinte se esclarecer melhor dos fatos e saber como votar, quais as formas corretas de encarar essas eleições. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista para esclarecer os nossos ouvintes. Obrigado e estou à disposição. Muito bem, a primeira pergunta para abrir o nosso programa é com relação ao financiamento público de campanha que tem dado o que falar nessas eleições de 2018. O Brasil passou de um modelo, que tem alguns anos, de financiamento empresarial, vamos dizer assim, as empresas poderiam doar para as campanhas eleitorais. O Supremo, entretanto, em 2015 decidiu que era inconstitucional essa doação de empresas. Então, elas passaram a ser só possível a doação de pessoa física ou a doação pelos partidos. Os partidos sempre tiveram, no Brasil de muitos anos, um par de recursos públicos, que é o fundo partidário, e dividido entre os partidos conforme a quantidade de deputados federais de cada um deles. Nesta eleição de 2018, além desse fundo partidário, foi criado o chamado fundo eleitoral. Então, houve a votação do orçamento do ano anterior, em 2017, para o ano de 2018, criando um recurso, uma rubrica orçamentária, como se chama, tecnicamente, que prevê a existência de um fundo eleitoral, que também vai ser administrado pelos partidos. Então, hoje, o financiamento desta eleição, majoritariamente, é o financiamento público, porque as pessoas físicas não estão muito acostumadas a doar no Brasil. Nem mesmo a chamada vaquinha da internet, a doação formiguinha, que, por exemplo, foi a maior responsável pelos recursos que bancaram a campanha de Barack Obama nos Estados Unidos, foi a doação formiguinha chamada a vaquinha na internet, no Brasil ainda não se disseminou. Então, hoje, majoritariamente, os recursos são públicos. Isso pode ser bom, no sentido de que vai haver mais igualdade, mas pode ser ruim, porque os partidos estão privilegiando quem já é deputado, Então, reduz a renovação. Por outro lado, existe um risco, e o Ministério Público já está alertando para isso, de que algum candidato que não possa ser candidato, o que se chama de ficha suja, aquele que a lei de ficha limpa está vetando porque já teve conta rejeitada, porque teve algum problema de condenação, coisa parecida, utilizar recursos públicos. Então o Ministério Público está dizendo, se ele utilizar, se o partido ceder para esse candidato e no final ele for impugnado e não puder ser candidato, o Ministério Público vai pedir a devolução desse dinheiro. Professor, uma outra questão muito importante, eleições anteriores você tinha um tempo maior de campanha e ao longo do tempo foram tendo várias modificações na reforma política e uma das que os candidatos estão sentindo na pele, inclusive já alguns alegam que aqueles que são mais conhecidos pode se favorecer e os que são menos desconhecidos podem ser prejudicados, que é a diminuição do tempo de campanha, principalmente no rádio e na televisão. Isso tem a ver com a história do custo da campanha. Então mudou-se o calendário eleitoral, Então essa situação ela faz com que nós tenhamos uma redução do tempo de campanha, reduzindo os custos, mas também tendo esse efeito. Quem não é conhecido tem menos tempo para ser conhecido e terá realmente mais prejuízo do que aquele que já é conhecido. E o que fazer para aproveitar melhor esses 35 dias? Porque também a gente sabe que a legislação ela monitora bastante e de repente já tem tido alguns problemas de impulsionamento nas redes sociais fazendo pagamento. Não pode. O que está sendo, vamos dizer assim, a novidade é a história das redes sociais. As redes sociais estão bombando mais na eleição, E aí nós temos alguns benefícios, quer dizer,
é muito mais barato, evidentemente, do que você fazer um programa para passar na televisão. Muito fácil. Hoje qualquer pessoa pode gravar no seu celular alguma coisa e mandar a mensagem, colocar nas redes sociais. Por outro lado, tem esse risco também, né, de haver um desvirtuamento. Então, paga-se aquela pessoa que tem influência na rede para disseminar as coisas favoráveis ao candidato. Isso não pode. Não pode. Você faz também, houve muita denúncia, inclusive em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se aqui no Brasil aconteceu, de utilização de robôs, o tal do algoritmo, né? Então você coloca aquele para responder, aprovar a mensagem de um candidato ou para reprovar a mensagem de outro, tá? E isso dissemina de maneira maior. Então, isso tudo é um desvirtuamento. Como também pode acontecer da utilização, que aí é esse fenômeno que nós estamos falando agora, que é as fake news, que é algo que realmente pode prejudicar bastante inclusive o próprio Tribunal Superior Eleitoral está muito preocupado com isso. Um outro ponto importante aqui nessas eleições de 2018 é com relação ao fim da reeleição, que na verdade não está valendo para essa eleição para 2018, sim para frente ainda a possibilidade. Eu gostaria então, professor José Antônio Almeida, que o senhor falasse um pouquinho para o nosso ouvinte, né, se há a possibilidade de realmente ser confirmado, porque foi discutido, foi aprovado em primeiro turno, tem que ir para segundo turno, e você acredita que o Congresso aprove, e como seria aplicado essa questão aí do fim da reeleição, né? Como é que seria, para quando seria? É uma emenda constitucional. Assim como uma reeleição surgiu de uma emenda constitucional, ela foi votada, se eu não me engano, em 2 turnos no Senado e só num turno na Câmara, tá? Então ela tem que ser votada em 2 turnos nas 2 casas. Então, se não acontecer isso, ela não é promulgada, a emenda constitucional. Então já tem aprovação no Senado e parcialmente aprovação na Câmara do fim da reeleição. Mas isto não se consumou, porque não foi votado nas 2 casas dos 2 turnos. Professor, o que representa a cláusula de barreira? Muita gente ouve falar, mas não sabe realmente como ela funciona e quais são os efeitos para os partidos e também para os eleitores e as eleitoras. Olha, a cláusula de barreira é uma cláusula que pretende enxugar, vamos dizer assim, a quantidade de partidos existentes e estabelece critérios para a preservação desses partidos ou para eles terem direito de concorrer aos pleitos. Então, presentemente existe a previsão legal de uma cláusula de barreira que estabelece que nesta eleição de 2018, por exemplo, os partidos têm que ter pelo menos 1,5% do eleitorado em 9 estados para deputado federal. Aqueles partidos que não conseguirem isso, eles poderão não ter direito de escolher candidatos para a eleição de 2022, que é a eleição igual a 2018, ou seja, para deputado federal, para governador, né? Em 2022, a cláusula aumenta esse percentual, então aí tem que ser 2%. Então, estamos chegando aqui ao final da Aniversário Entrevista, já lhe agradecendo, mas eu teria 2 questionamentos. Qual vai ser a influência das notícias falsas nessas eleições, o famoso fake news? Você até falou um pouquinho. Fake news, né? Na realidade, o Código Eleitoral, que é de 1965, tem um artigo 222 que já prevê toda forma de abuso de poder como proibida, como vedada, e com capacidade, dependendo do alcance que tiver, dependendo da influência que puder ter, inclusive para caçar mandatos, tá? Entre as formas abusivas de poder, existe a questão da propaganda sabidamente inverídica. Então, quando você sabe que alguma coisa é mentira e divulga, se isso for influenciar gravemente no resultado da eleição, pode haver a cassação do mandato, tá? Então, as fake news é a divulgação eletrônica disso, tá? Então, já há sempre houve meios e modos de punir o que está acontecendo, né? A pessoa ficar atenta, né? Quando souber que o fato é inverídico, divulgar que é inverídico, inclusive comunicar para a própria justiça, que a justiça vai tomar providência, o Ministério Público, e também a imprensa também está fiscalizando isso, né? Porque evidentemente que nessas horas da eleição há um grande número de
de notícias circulando, de boatos, de notícias falsas, que pode realmente prejudicar. Se ficar provado que elas foram importantes para o resultado da eleição, pode haver essa consequência da cassação de mandato. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor José Antônio Almeida, do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. O programa teve a nossa apresentação, Newton César. A edição de áudio é de Anderson Rodrigues. A produção é de Adriana Menezes, a coordenação geral é de Marcos Belfort. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Uma boa semana. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.